Mais uma vez, ouvintes, estamos aqui, a voz da libertação, É verdade. para trazer mais uma palavra do Senhor. Estamos. Para que nós possamos mais mergulhar nela e possamos descobrir o que o Senhor quer falar conosco. Sim. Não é isso, irmão? É sim. Então, ouvintes, sejam bem-vindos. Saudações a todos. E, como o irmão já disse, mais um programa maravilhoso da Voz da Libertação. Hoje temos um tema novo que é muito interessante. É claro. E já estou assim um pouquinho preparado. Não sei o caso dos ouvintes, mas com certeza também já estão-se a preparar. Preparem as vossas Bíblias, seja a Bíblia escrita ou até mesmo a Bíblia tecnológica, né? Que normalmente as pessoas agora estão a usar muito a Bíblia nos telemóveis. Não importa o que for, seja a Bíblia por escrita ou a outra, estejam ela na mão e vamos embarcar nesta viagem maravilhosa. Oh, glória a Deus. E para nós começarmos, gostaria só de que o irmão pudesse pronunciar já, ou falando já, o tema que hoje vai nos levar mergulhado na palavra de Deus. O tema de hoje chama-se Loucura Cristã do primeiro ou do segundo grau. Loucura cristã do primeiro ou do segundo grau. Então, como os ouvintes já viram, que é um tema um pouco muito profundo. É sim, loucura. Porque é loucura. E é um tema que devemos estudá-lo, devemos analisá-lo com muita calma para que possamos descobrir por que este tema, por que esta loucura do primeiro e do segundo grau. Mas, se nós mergulharmos na palavra do Senhor, nós encontramos uma resposta em relação a este tema. Né? Então, nós vamos, neste momento, mergulhar na palavra do Senhor. Espero que o ouvinte pegue a tua Bíblia, né? Porque nós chamamos o cristão, chama a Bíblia como uma arma cristã. É a nossa arma. Pega a tua arma, nós também vamos pegar e vamos mergulhando na palavra do Senhor. Ouvinte, nós pedimos que abramos a 1 de Coríntios, livro de 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou pedir para o meu irmão que faça a leitura. Nós temos duas versões diferentes, então nós vamos ler nas duas versões. Esta primeira versão, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte, assim o texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. E na minha versão, ela é a mesma coisa, não muda, só que ela só tem diferentes, bem dizer, tradução. É uma tradução diferente, mas não muda de nada. O contexto é o mesmo. O contexto é igual. Diz assim, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Amém, amém, amém. Então vimos que a palavra de Deus já nos mostra que é loucura para o mundo, é crença para nós. É verdade. É lindo. É maravilhoso. É, e é aí onde nós começamos a explicar, a trazer em claridade o tema de hoje. Loucura cristã do primeiro ou do segundo grau. A loucura do primeiro grau está inserida neste versículo. Nós vimos que Paulo aí diz que quando a pessoa se converte, quando a pessoa passa a seguir a mensagem da cruz, aceitar Jesus como seu primeiro e único Salvador, o mundo automaticamente classifica aquela pessoa como louca. Porquê? Porquê? Porque um louco é alguém que está fora do normal, está fora de si. Sim. Então, é como se quando estávamos no mundo, estávamos inseridos num certo sistema e após aceitarmos Jesus fomos retirados daquele mesmo sistema. Então nos tornamos loucos. Até aí essa loucura parece ser positiva para nós, não é, irmão? Sim, porque se nós vejamos uma coisa mesmo na palavra do Senhor, os irmãos muito bem lembram-se disso, que houve quando eles foram pregar a palavra de Deus nas praças, eles foram torturados. Foram sim.
mas porque eles viviam numa loucura que o mundo não entendesse, e foram proibidos, dizer, vocês já não podem voltar lá. Mas porque eles viviam numa loucura, né, que o mundo não entendesse, então eles foram largados, mas tornaram a voltar lá. Aqueles homens que foram torturados, eles tornaram a voltar lá. Né? Para poder proclamar a palavra do Senhor. Então, o irmão vê, é uma loucura que o mundo não entende. Mas essa loucura é do primeiro lugar, porque é boa. O cristão, ele não importa quantas quedas leva. Mas porque ele vive numa loucura espiritual, né? Então ele vai continuar indo. Não importa quantas quedas leva. Né? E o que aconteceu com Pedro? Eles não pararam por aí. Não pararam. Eles foram sempre. E essa loucura é boa. Então, se você tem se encontrado nessa posição em que as pessoas consideram você um louco ou uma louca, porque você agora passou a crer em Jesus Cristo, até aí, tá bom, continua. Vamos seguir em frente. Mas, como mencionamos, tem afinal a loucura do segundo grau. Bem, agora, a loucura do segundo grau, ela tem a ver com a prática também, né? Em que livro é que nós encontramos? Então nós vamos encontrar no mesmo livro, 1 de Coríntios, no capítulo 14. Capítulo 14, de 22, versículo de 22 a 30. Por causa do tempo, o irmão vai ler nós até vamos importar isso até 25. 25 é melhor. De 22 até 25. Então, do versículo 22 ao 25, aqui nesta versão diz o seguinte: de sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, mas para os incrédulos a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar alguém, ou algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Versículo 25 diz: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Glória a Deus. Aleluia. Então vimos que este aqui o apóstolo já está dizendo de uma loucura do segundo grau. Está assim. Aqui já estamos vendo que é preciso não só falar em língua, mas houver prática. Porque ele explica uma situação aqui de alguém que se entrasse na igreja, ele encontrava uma situação onde os crentes falavam em língua. Mas aquela falar em língua, ela não sentia dentro dela nada. Então, o que ele diria na sua cabeça? Ele diria: não, vocês estão loucos. É verdade. Vocês estão loucos, não é, irmão? Mas, se aquele falar em língua houvesse um impacto na vida dele, então ele automaticamente diria uma coisa que está no versículo, no versículo 25, né? Do capítulo 14, né? Que ele diz, ali, ele confessava os seus pecados, né? E diria: o Deus está aqui neste lugar. Então nós vimos aí que esta loucura de segundo grau não é uma loucura boa para nós, os crentes. Não. Porque nesta loucura de segundo grau, a pessoa, ela ouviu falar de Jesus, ouviu que no tal sítio reuniam-se crentes, que era um Jesus que curava, que saudava, que libertava e que trazia restauração. E esta pessoa foi para lá, foi no lugar de encontro. Pondo-se no meio daquela congregação, digamos que a pessoa estava com uma dor. Chegou no lugar, encontrou-se com a dor e encontrava os cristãos só a falar em línguas, só a terem manifestações do Espírito, que é algo positivo, mas uma manifestação que para eles era como se fossem códigos. Então aquela pessoa vai dizer: olha, vocês estão loucos.
Porquê? Porque vocês me falam de histórias. Vocês me dizem do Jesus que curou, um Jesus que libertou. Eu estou aqui com as minhas dores. Mas agora, se aquela pessoa tivesse um impacto, como o irmão já disse, um impacto pessoal, se a Escritura se materializasse naquele momento, então aquela pessoa iria se converter. É verdade. Tínhamos um outro versículo que nós já até conversávamos. Sim, porque até temos o exemplo também de Daniel. Falamos do exemplo de Daniel, capítulo do livro de Daniel, capítulo 3, 28 a 30, ela explica a relação esta atitude prática. Porque, irmão, o que nós queremos fazer passando agora, nesse preciso momento, é que na vida do cristão, ela não há só teoria, ela tem que haver prática, para que aqueles que os vê possam também se converter. É verdade. Possam se converter na palavra do Senhor. Sim. Né? E Deus, ele nunca muda, é o Deus de hoje, do amanhã, de ontem. Ele está sempre preparado para dar aquilo que nossos antepassados já tiveram. Então a mensagem que nós estamos a passar aqui, nós devemos ter uma loucura do primeiro grau, não do segundo grau. Tem muita teoria, mas não há prática. Então isso é que nós queremos passar para o ouvinte. Então é preciso que na vida do ouvinte e na nossa vida não haja só teoria, mas prática. Porque Deus, ele quer dar. Mas só que às vezes nós usamos mais a teoria do que a própria prática. E é aí onde as pessoas nos classificam como loucos. Esta loucura de segundo grau. É claro. Que é muito negativa. Por quê? Porque na do primeiro grau, as pessoas, a Bíblia é clara, que não criam nada com a mensagem da cruz. Claro. Mas essa de segundo grau, esta pessoa entrou na igreja. E quantas são as vezes que isso não aconteceu? Você falava tanto de Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz isso. E quando as pessoas lá de fora vêm para a igreja, entram lá dentro da igreja, que agora querem ter a experiência desse Jesus, não conseguem encontrar. Não conseguem, porque a igreja, nós sem dar conta, nos centralizamos nos dons que são mais para a edificação pessoal. Do homem. Exatamente, de nós mesmos. Como as línguas, por exemplo. Será que as línguas são boas? São boas. É um dom do Espírito Santo, é um dom. Mas a Bíblia é clara que é um dom que edifica aquele que está a falar. O ouvinte não tem benefício nenhum se não houver interpretação daquelas línguas. Mas se houver manifestação dos dons de uma forma prática para os ouvintes, ele vai fazer assim, ele vai se ajoelhar, porque você colocou a mão sobre ele e curou. Então ali já vai ouvir. Ele vai dizer, esse Jesus está aqui. O curador está aqui, eu me arrependo, eu fiz A, B, C, D, e vai dar a vida a Jesus Cristo. E ali naquele momento ele começa a acreditar, não importa o que ele não está entendendo. Mas a ação que está acontecendo ali, lhe faz ele próprio converter-se. E assim como nós já falamos atrás, temos aqui no livro de Daniel, versículo 3, né? 28 ou 30. Capítulo 3, versículo 28 a 30, diz assim, na minha versão, diz assim, o rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. E ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que enviam nele. E ele não cumprirá a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa que for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrastada, pois não há outro Deus de que possa salvar como este.
Isto é maravilhoso. Então, ouvintes já viram que existiu uma dúvida até ali. Do rei. Quando o rei, ele disse que poderia colocar eles na fornalha. Mas a resposta deles foi uma resposta que eles tinham a certeza que estavam a fazer. Mas porque o rei não entendia, achou loucura. Dizer, vocês São os loucos. são loucos. Eu estou a falar de fornalha. E já agora eu até vou aumentar o fogo, né, para tratar dessa vossa loucura. Porque vocês estão loucos. Estão loucos. Mas e fez isso. E fez isso. Só que quando há prática contra evidência, Não há argumentos. não há. Então, naquele momento, quando ele os colocou lá na fornalha, o que aconteceu? O Senhor Jesus, Os o livrou. Jeová, os livrou dali, porque estava lá dentro também da fornalha. E o rei rendeu-se. Rendeu-se. Exatamente o que o apóstolo Paulo Estava a dizendo. dizer em Coríntios, que se houver prática do mover do Espírito Santo no nosso meio, Não tem como. não tem como as pessoas não se renderem, elas vão se render. Não tem como. As pessoas vão se render. É. Porque eles estão a ver a realidade. Então, o que nós estamos a querer passando aqui, assim como aconteceu com o rei, então também pode acontecer com as pessoas que nos veem. Nós procuramos, a nossa luta é procurar não só ganhar, não só tempo teoria, mas por prática. Na prática. Porque prática, ela não traz argumentos. Né? Agora, quando é teoria, as pessoas ficam, mas ele está sempre lá, está sempre, mas não está acontecendo nada. Agora, ele está sempre, mas olha só, sempre pobre, sempre doente, sempre, mas o Deus dele como é que é? Aí as pessoas fazem ainda até fazem aquela coisa de questionamento, abusos. Então o crente não pode permitir isso. Não podemos. O crente tem que buscar a loucura do primeiro grau. Tem que acontecer. Será que você é um louco, ouvinte? Dizes, eu não. Não, devias ser um louco, mas do primeiro grau. Nunca do segundo grau. Porque os loucos do primeiro grau, eles aceitam a mensagem do Evangelho. Só os de fora que não criam nada com Cristo é que os acham loucos. Mas a loucura do segundo grau, ela é dada devido que a pessoa entrou para buscar um livramento e não encontrou. Então, por favor, ouvintes, meus irmãos, sejam loucos, mas loucos do primeiro grau. Que as pessoas lá de fora possam nos encontrar ou nos considerar como loucos, mas nunca o de segundo grau, que é a loucura que eles entraram para buscar o nosso Jesus e não encontraram a prática. Então devemos ter um evangelho prático para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, estamos aqui, chegamos no final. Chegamos, sim. Essa é mais uma vez a voz da libertação que trouxe para vocês e para nós mais uma abertura, né? Uma descoberta daquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Então, irmão, como sempre pedimos que possa opinar algo que a gente não falou e possa até colocar críticas. Ou então possa até escrever aquilo que o irmão entendeu desta matéria que nós levantamos. Né? E compartilhe os vídeos. Estamos aqui na próxima vez para mais algo revelador e maravilhoso vindo do nosso Senhor. Então, fiquem bem. Em nome de Jesus. Saudamos a todos. Até já. Tchau. Fica na paz.